Bem, pessoal, vamos dar início aqui à revisão do CFD para a prova do terceiro bimestre. Eu vou resolver aqui algumas questões de leis de Newton, okay, dinâmica, mas eu gostaria de lembrar mais uma vez que vocês precisam estudar também pelas avaliações parciais, tá bom? Questão 1. Durante um jogo de sinuca, observou-se que duas bolas de número 8 e número 9 foram empurradas pela bola branca com uma força F igual a 3m. Conforme a imagem, todas as bolas possuem massa igual a 200 gramas ou 0,2 quilos. Bem, como a gente está considerando na letra A o sistema formado pelas bolas 8 e 9, é óbvio que a força resultante desse sistema, dessas duas bolas, equivale à força aplicada pela bola branca. Portanto, a gente iguala aí força resultante igual a 3, e 3 vai ser igual a soma das massas vezes a aceleração. As massas de cada uma é 0,2 kg, 0,2 mais 0,2 vai dar 4, 0,4, e aí a gente tem a aceleração igual a 7,5 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, ele pede a força resultante sobre a bola 8. Já que a gente achou a aceleração, basta a gente aplicar essa aceleração só para o bloco A. Força resultante, bloco A, desculpa, não. Só para a bola 8. Ok? Então, a força resultante sobre a bola 8 vai ser igual à massa da bola 8 vezes a aceleração, que é igual a 1,5 newton. A mesma coisa a gente faz, deixa eu só corrigir aqui, que não é A, e sim 8. Então, a força resultante para a bola 9 será também igual à massa da bola 9 vezes a aceleração. Isso dá para a gente, então, 0,2, que é a massa da bola, vezes 7,5, que foi a aceleração que a gente achou na letra A. Na questão 2, a gente tem aí um modelo já bem discutido, já foi dado em sala, e a gente sabe que para achar a força resultante, que a força resultante sobre esse sistema equivale ao peso do bloco B, que é a única força que atua nas pontas desse sistema, já que a superfície é lisa. E o peso de B equivale à massa de B, que é igual a massa de B vezes a gravidade. 3 é a massa do bloco B, 10 é a gravidade, então o peso de B vai ser 30. Igualando esse valor, 30, a soma das massas vezes a aceleração, a gente encontra aí a aceleração igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Já a intensidade da força de tração no fio, a gente encontra observando o bloco A. A força resultante sobre o bloco A, aliás, a única força que atua sobre o bloco A, já que não tem atrito, é a tração. Então, a gente pode considerar a tração como se fosse a força resultante sobre o bloco A. Igualando aí força resultante igual a massa de A vezes a aceleração, a gente encontra a tração igual a 12 newtons, já que a gente já achou a aceleração lá na letra A. Na letra C, ele já considera o atrito. Se tiver atrito, a gente já sabe que o atrito vai impedir, vai atuar na outra ponta aí desse sistema. E aí a gente vai ter como força resultante a diferença, a subtração do peso pelo FAT, pela força de atrito. Então a gente encontra a força resultante diminuindo o peso menos força de atrito. Vai ser igual, então, a soma das massas vezes a aceleração, pela segunda lei de Newton. O peso a gente já sabe, o peso de B, 30, menos força de atrito que a gente não conhece, a gente quer saber, igual a soma das massas, que a gente já tinha calculado anteriormente na letra A, 2 mais 3 vai dar 5, vezes 15, que é a aceleração que ele dá na alternativa C. O FAT vai ser, então, igual a 75 menos 30, só atentem para o valor negativo do FAT. O FAT será igual a menos 45 newtons. Por que, professor? O valor negativo? Porque é uma força que atua no sentido contrário ao movimento. Ok? Então, a questão 3. A questão 3 também é uma questão já discutida em sala, um modelo já bem conhecido. E aí a gente resolve da mesma maneira que a gente, o mesmo raciocínio que a gente resolveu os outros. A força resultante sobre o sistema aí
é igual à soma das massas vezes a aceleração. Como a única força que atua nas pontas aí, nas pontas do sistema é a força F, a gente iguala aí F, que é igual a 6, igual a 3 vezes a aceleração. 3 é o resultado da soma aí da massa de A com a massa de B. E aí a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, a intensidade da força resultante sobre o bloco A. Já achamos a aceleração, o resto fica fácil. Força resultante sobre o bloco A é igual a massa do bloco A vezes a aceleração. A massa do bloco A é 2, a aceleração é 2 também. Isso vai dar 4 newtons para a gente. Na alternativa C, ele pede a intensidade da força que B exerce em A. E aí a gente tem que lembrar que se A empurra B com uma força A sobre B, o B vai empurrar o A com uma força igual, mas no outro sentido. Portanto, se a gente identificar aí, se a gente observar o bloco B, a gente vai notar que a única força que atua sobre ele é a força de A sobre B. E como a força de A sobre B é igual à força de B sobre A, a gente pode trabalhar, usar essa igualdade aí. Ok? A força resultante sobre o bloco B é igual à força de A sobre B, que também é igual à massa de B sobre A. A questão pergunta qual é a intensidade da força que B exerce em A. Então, nós podemos achar a força de A em B, né, através da resultante no bloco B, e como sabemos que essa força é igual, né, à força de B em A, nós obtemos a resposta utilizando a resultante. Observe a questão a seguir e identifique todas as forças que atuam sobre o bloco A, além da força F. Além da força F, nós temos a força peso, que aponta sempre para baixo. Nós temos também a força de atrito, né, do bloco A com a superfície. E temos também a força normal. Só que a força normal, como eu já havia falado, é uma força sempre perpendicular à superfície. Na questão 5, o carro cujo motor possui potência P igual a 100 kW, ou seja, 100.000 watts, se desloca por 5.000 metros a uma velocidade constante de 20 metros por segundo, numa estrada plana, reta e horizontal. Ele pergunta quanto tempo, na letra A, o carro leva para percorrer essa distância. Simples, se a velocidade é constante, nós podemos já considerar o movimento como um movimento uniforme. Nós temos aí a potência igual a 100.000 watts. Nós temos também a distância, né, que é 5.000 metros, e a velocidade, que é 20 metros por segundo. E aí a gente utiliza a equação velocidade igual a ΔS sobre ΔT, aplicando na equação os valores, 20 é igual a 5.000 dividido por ΔT, nós encontramos então o intervalo ΔT igual a 250 segundos. Na letra B, ele pergunta o trabalho desenvolvido pelo motor nesse intervalo de tempo. Nós sabemos que a potência é igual ao trabalho. Deixa eu só apagar aqui para não confundir com tração. Vou apagar aqui e substituir por W, ok? Então, a potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Nós já temos a potência é igual a 100.000 watts. Deixa eu colocar aqui 100.000. Isso é igual ao trabalho, que eu quero saber, dividido por 250 segundos, que é o intervalo que a gente encontrou na letra A. O trabalho será, então, igual a 25 milhões de joules. Então, esse vai ser o trabalho, a quantidade de energia que ele vai transferir durante esse intervalo de tempo nesse movimento. Na letra C, ele pergunta qual o valor da força de atrito existente entre a superfície e o carro. Como o movimento é um movimento uniforme, gente,
Nós sabemos pela primeira lei de Newton que para um objeto, para um corpo se manter em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, é necessário que a resultante das forças que atuam sobre ele seja nula, né, seja zero, ou que não hajam forças atuando sobre ele. Portanto, se nós levarmos em consideração a força do motor e a força de atrito, para calcular a resultante, nós chegaremos à conclusão que a força do motor será igual à força de atrito. Pelo trabalho, nós sabemos que o trabalho é igual a força vezes deslocamento. O trabalho nós encontramos na letra B, que é 25.000. Isso vai ser igual a força que eu quero encontrar vezes o deslocamento, que é 5.000. Portanto, o valor da força, fazendo aí a operação, nós podemos cancelar os zeros e dividir, portanto, 25.000 por 5, e aí a gente encontra o valor da força do motor, que é igual à força de atrito, equivalente a 5.000 newtons. Então, a força do motor é igual à força de atrito, que é igual a 5.000 newtons. Ok? Próxima questão, questão 6, é só para a gente relacionar aí o princípio e a sua respectiva lei. O princípio da ação e reação corresponde à terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. Então, a gente preenche a coluna aí. O princípio da inércia corresponde à primeira lei e o princípio da dinâmica corresponde à segunda lei. Aí, na questão 7, é para a gente classificar os movimentos como progressivo, retrógrado, acelerado ou retardado. Se o objeto estiver se afastando do referencial, a distância aumenta, portanto, a velocidade será positiva. Com isso, o movimento será progressivo. Então, se o objeto estiver se afastando do referencial, o movimento é progressivo. Se a aceleração estiver no mesmo sentido da velocidade, o movimento será acelerado. Nós podemos nos guiar também pelos sinais. Se a aceleração for positiva e a velocidade também, se os sinais da aceleração e velocidade forem iguais, o movimento será acelerado. Quando que a aceleração é positiva, professor? Pela mesma razão que a velocidade será positiva, quando a distância do objeto aumentar a partir do referencial. Na segunda situação, nós temos um movimento progressivo, o objeto está se afastando do referencial, ok? Mas a aceleração, ela está apontando para o referencial, ou seja, ela está no sentido oposto ao aumento da distância. Portanto, o movimento é um movimento progressivo, mas retardado, porque a aceleração e a velocidade estão em sentidos opostos. Na terceira situação, nós temos uma aceleração negativa e uma velocidade negativa também, ok? Aceleração negativa porque aponta para o referencial, velocidade negativa porque o movimento está apontando para o referencial. Então, o movimento vai ser acelerado porque os sinais de aceleração e velocidade serão iguais, eles estão no mesmo sentido. E o movimento é retrógrado porque a distância está diminuindo, o objeto está indo de encontro ao referencial. E na última situação aí nós temos aceleração e velocidade em sentidos opostos, e temos um objeto indo de encontro ao referencial. Portanto, nós temos um movimento retrógrado, um movimento retrógrado, porque o automóvel está indo de encontro ao referencial, e um movimento retardado, porque a aceleração está oposta ao referencial. Na questão 8, é para a gente fazer uma coisa semelhante, só que não classificar o movimento, e sim dar apenas o sinal da velocidade e da aceleração. Nos exemplos de movimento vertical, nós temos a aceleração igual à gravidade, e a gravidade sempre aponta para baixo. Mas o sinal da gravidade depende do referencial. Se o referencial estiver no chão, a aceleração será sempre negativa. Se o nosso referencial for o chão, a aceleração apontará para o chão, ou seja, vai ser negativa. A velocidade, nessa primeira situação, será negativa também. Na segunda situação, nós temos o referencial em cima. Portanto, o objeto, a bolinha aí, está se afastando do referencial. Então, a velocidade será positiva, certo?
E a aceleração será positiva porque não está apontando para o referencial. A aceleração será sempre igual, gente, à gravidade, lembrem-se disso. Na terceira situação, nós temos aí uma velocidade negativa, porque a bolinha está indo de encontro ao referencial, que está em cima, e a aceleração vai ser positiva. A aceleração será positiva nesse caso. Por que, professor, a aceleração vai ser positiva? Por que ela será positiva? Porque lembrando que a aceleração será igual à gravidade. Se o seu referencial estiver em cima, não estiver no chão, a aceleração não apontará para o referencial, porque a aceleração, como no caso é a gravidade, ela sempre aponta para baixo. Se não apontar para o seu referencial, então a aceleração é positiva. Nesse último caso aí, o referencial está embaixo, mas a bolinha está subindo, portanto a velocidade será positiva por conta do movimento progressivo, mas a aceleração será negativa porque o referencial